Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus e pronto para mais uma leitura da palavra de Deus. Estamos iniciando hoje o livro de 2 Samuel. Amém? Então vamos orar e a gente já inicia essa leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque o Senhor é bom. Queremos te pedir, Senhor, nesta hora que o Senhor esteja aqui falando conosco, se revelando a nós através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê maturidade, intimidade e crescimento para que nós possamos conhecê-lo a cada dia mais através dessa leitura. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Saul, Davi voltou a Ziclague após a vitória sobre os amalequitas. 3 dias mais tarde, veio um homem do exército israelita com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça com um sinal de tristeza. Ele inclinou-se diante de Davi com o rosto no chão, como sinal de respeito. "De onde você vem?" perguntou Davi. "Eu escapei do acampamento israelita", o homem respondeu. "O que foi que aconteceu?" Davi perguntou. "Diga-me, como foi a batalha?" E o homem respondeu, "Todo o nosso exército fugiu. Muitos homens estão mortos e feridos no campo, e Saul e seu filho Jonatas foram mortos." Então Davi perguntou ao homem que havia trazido a notícia, "Como é que você sabe que eles estão mortos?" "Porque eu estava no monte Gilboa, e vi que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros dos inimigos e os seus cavaleiros estavam chegando cada vez mais perto dele, cercando-o por todos os lados. Quando ele me viu, chamou-me para junto dele, e eu disse, 'Aqui estou, Senhor.' 'Quem é você?' Ele perguntou. 'Um amalequita,' respondi. 'Venha cá e me mate,' ele pediu, pois estou numa terrível angústia de morte. Então eu me aproximei e o matei, porque sabia que ele não tinha condições de sobreviver. Depois tomei a sua coroa e uma das suas pulseiras para trazer aqui, meu senhor.' Então Davi e seus homens rasgaram as suas vestes em sinal de tristeza, quando ouviram a notícia. Eles lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo do Senhor, que morreram naquele dia à espada. Em seguida, Davi perguntou ao jovem que havia trazido a notícia, 'De onde você é?' Ele respondeu, 'Sou filho de um estrangeiro, um amalequita.' 'Por que você matou o rei escolhido do Senhor?' perguntou Davi. Então Davi disse a um dos seus soldados, 'Mate este homem.' E o soldado atacou e matou o amalequita. Davi havia dito ao amalequita, 'Você morre por sua própria condenação, pois você mesmo confessou que matou o rei escolhido do Senhor.' Davi chorou muito e mais tarde escreveu um hino triste para Saul e Jonatas, e ordenou que o hino fosse ensinado aos homens de Judá. Este lamento está registrado no livro de Jazar. Ó Israel, o seu resplendor e alegria estão mortos sobre os montes. Heróis poderosos caíram. Não conte essa história em Gate, nem anuncie nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, porque a nação que adora deuses falsos riam em triunfo. Ó monte de Gilboa, não caia orvalho nem chuva sobre você, nem haja plantação de cereais nas suas encostas, pois ali os escudos dos guerreiros valentes foram profanados, bem como o escudo do poderoso Saul que perdeu seu brilho. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, o arco de Jonatas nunca recuou, e a espada de Saul nunca falhou. Eles nunca voltavam da batalha com as mãos vazias. Como Saul e Jonatas eram amados e estimados, eles estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Mas agora, ó filhas de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com finas roupas e ornamentos dourados. Esses poderosos heróis caíram no meio da batalha. Jonatas foi morto lá nas montanhas. Como eu choro por você, meu irmão Jonatas.
quanto eu o estimava, e o seu amor por mim era mais precioso do que o amor de mulheres. Os guerreiros valentes caíram, as suas armas foram destruídas. Capítulo 12. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo mudar-me para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: sim, você deve ir. Para que cidade irei então? Perguntou Davi. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi ainda levou os homens que o acompanhavam, com suas famílias, e foram todos de mudança para Hebrom e cidades vizinhas. Quando os homens de Judá chegaram a Hebrom, Davi foi coroado rei de Judá, rei do povo de Judá. Quando Davi foi informado de que os homens de Jades de Gileade haviam sepultado Saul, enviou mensageiros com este recado: o Senhor abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul, seu rei, um sepultamento honroso. Que o Senhor seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu, da minha parte, também serei generoso com vocês pelo bem que praticaram. Mas agora peço a vocês que sejam meus guerreiros, fortes e corajosos e leais, pois o rei Saul já está morto, e os homens de Judá já me ungiram rei do povo de Judá. Porém Abner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim para coroá-lo rei sobre Gileade, Aser, Jezreel, Efraim, Benjamim e todo Israel. Isbosete, filho de Saul, estava com 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel. Ele reinou em Manaim por 2 anos, enquanto o povo de Judá seguiu Davi. Davi reinou sobre Judá em Hebrom por 7 anos e meio. Um dia, o general Abner, filho de Ner, e os oficiais de Isbosete, filho de Saul, foram de Manaim para Gibeon. O general Joabe, filho de Zeruia, as tropas de Davi foram ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa de Gibeon, onde se defrontaram, ficando um grupo de um lado da represa e outro grupo do lado oposto. Então Abner fez uma proposta a Joabe: deixemos que alguns soldados do seu exército lutem com alguns do meu exército diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então foram escolhidos 12 homens aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, e 12 homens de Davi para uma luta de vida ou morte. Cada soldado atacava seu adversário, agarrando pelos cabelos, e fincava a espada no lado, e todos caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar de combate em Gibeon foi chamado de Eucate Razurim. Então os dois exércitos começaram a lutar violentamente um contra o outro. No fim, Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Abissai e Azael, irmãos de Joabe, e os 3 filhos de Zeruia tomaram parte na batalha. Azael, que era ligeiro e corria como uma cabra nos montes, começou a perseguir Abner. Ele corria sem se desviar, sempre atrás de Abner. Abner olhou para trás e, vendo que algo percebia, gritou: por acaso você é Azael? Sim, respondeu ele, sou eu. Então persiga outra pessoa e não a mim, implorou Abner. Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas. Porém Azael não deu ouvidos e continuou na sua perseguição. De novo Abner advertiu Azael: saia de trás de mim. Como é que eu poderei olhar nos olhos do seu irmão Joabe se eu tiver de matar você, Azael? Azael se recusou a ouvi-lo. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança que atravessou o corpo de Azael. Ele tombou no chão e morreu ali mesmo. Todos os que ali chegavam paravam ao lado do seu corpo. Depois disso, Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol,
eles chegaram ao monte Amá, perto de Gia. No caminho que levava o deserto de Gibeon, os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto de uma colina. Então Abner gritou a Joabe: é justo que as nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós e haverá amargura. Já não está na hora de mandar seus homens parar de perseguir seus irmãos? E Joabe respondeu em voz alta: Deus é testemunha de que se você não tivesse falado, nossos homens continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. E fazer soar a sua trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel e lutar contra elas. Nessa noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio e marcharam durante a manhã até chegar a Manaim. Quando Joabe voltou, com seus filhos para suas casas, reuniu todo o povo e viu que estava faltando 19 homens de Davi, além de Azael. Porém, os homens de Davi tinham matado 360 homens, todos da tribo de Benjamim, comandados por Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram toda a volta a noite toda, chegando a Hebrom quando o dia estava amanhecendo. Capítulo 3. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Aminon e era filho de Ainoã de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abitail. E o sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. À medida que a guerra continuava entre o reino de Saul e o reino de Davi, Abner foi se tornando cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa, filha de Aia, que era uma das concubinas de Saul. Quando Isbosete soube disso, perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina do meu pai? Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete e reclamou: por acaso sou um cão que pertence a Judá para ser tratado dessa maneira? Tenho sido fiel à sua família, seu pai, seus irmãos e amigos, e não permiti que caíssem nas mãos de Davi. E é essa a recompensa que eu recebo? É justo que você me chame a atenção por causa desta mulher? Deus é testemunha, se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou, transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete nada respondeu, pois teve medo das palavras de Abner. Então Abner mandou mensageiros para Davi com a seguinte proposta: de quem é essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel. Muito bem, respondeu Davi. Farei o acordo com você mediante uma condição. Quero que me traga a minha esposa Mical, filha de Saul. E Davi mandou esse recado para Isbosete, filho de Saul: mandem-me de volta minha mulher Mical, com quem me casei em troca da vida de 100 filisteus. Então Isbosete tirou Mical de seu marido Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. Paltiel, chorando, acompanhou a sua mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: volte para casa agora, Paltiel. E ele voltou. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando-os do seguinte: há muito tempo vocês têm desejado que Davi seja o rei de vocês. Chegou a hora porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi vou livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos.
Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade de quem havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. Abner veio acompanhado de 20 homens, e Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: prometo que reunirei todo o povo de Israel, e o Senhor será feito rei, conforme sempre desejou. E Davi se despediu de Abner, e ele voltou em paz. Logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi voltaram de um ataque, trazendo com eles muita coisa, que conseguiram tomar do inimigo. Quando Joabe chegou com todo o seu exército e soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, procurou imediatamente o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que o Senhor deixou Abner ir embora em paz? Sabe perfeitamente que ele veio aqui como um espião, para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar. Quando Joabe saiu da presença do rei Davi, mandou mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou em Hebrom, Joabe chamou para um lado do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele, e ali mesmo feriu na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner tinha matado. Quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos partido nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família de seu pai são culpados. Quando a sua família e todas as gerações, que sua família e todas as gerações sejam castigadas com fluxo, lepra, que usem muletas e que haja morte pela espada, ou que necessitem de pão. Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pela morte de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Azael na batalha de Gibeon. Então Davi ordenou a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas, vistam roupas de luto, vão à frente do cortejo fúnebre e chorem e lamentem a morte de Abner. E o rei Davi também acompanhou o enterro. Abner foi sepultado em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou ao lado da sepultura de Abner, e todo o povo fez o mesmo. O rei expressou este lamento por Abner: ó Abner, por que era preciso que você morresse como morrem os perversos? Suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés estavam acorrentados. Você caiu como alguém que é morto pelos filhos da maldade, vítima de uma traição. E todo o povo chorou novamente a morte de Abner. No dia do sepultamento, o povo insistiu para que Davi comesse alguma coisa antes que o dia terminasse. Porém, Davi não aceitou e fez este juramento: que Deus me castigue com todo rigor se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Todos os que ouviram isso concordaram com ele. Aliás, tudo o que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Davi disse aos seus oficiais: vocês não percebem que um grande homem, um grande líder caiu hoje em Israel? E mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra esses dois filhos de Zeruia? Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. Amém. Finalizamos a leitura de hoje e amanhã com certeza estaremos juntos aqui para poder fazer também mais um dia de leitura. E assim nós vamos até finalizar a Bíblia inteira para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então por hoje é isso. Eu vejo você amanhã. Que Deus te abençoe.